É tudo que eu preciso, mas de ti quero Jesus. Nada mais pode ocupar o espaço que é só teu. Saciará meu coração, mas em ti quero Jesus. O Senhor é bom, grande é o seu amor, majestoso és pra sempre. E eu gritarei com todo o meu ser, grandioso és pra sempre. O Senhor é bom, grande é o seu amor, majestoso és pra sempre. E eu gritarei com todo o meu ser, grandioso és pra sempre. Um, dois, três. A paz do Senhor Jesus, todos vocês que sempre têm estado conosco, e nesse dia 6 de novembro de 2022, pela graça do nosso Deus, mais uma semana se passou e o Senhor tem nos abençoado. E que essa nossa pequena meditação possa ser edificante para a vida de cada um de nós, aqueles que nos veem, que nos ouvem, através de um vídeo, através de um canal, que o Senhor esteja também concedendo esta graça maravilhosa que tem nos concedido em mais esta semana. Querendo Deus, no próximo domingo, então, o segundo domingo do mês de novembro, hoje 6 de novembro de 2022, no próximo domingo, então, aqueles que puderem, a Santa Ceia do Senhor. Vamos orar para iniciarmos, então, a nossa reunião. Ó Deus maravilhoso e santo, somos gratos e agradecidos a Ti de coração, com as nossas forças, com todo o nosso coração, com a nossa alma e espírito, ó Pai, por mais uma semana que se passou de bênçãos, de livramentos, e o Senhor tem nos guardado e nos protegido, e chegamos até aqui. Por todos esses que têm estado conosco, nos incentivando, assistindo através de um meio de comunicação, o Senhor também esteja abençoando a cada lar, cada família. Graças te damos porque podemos juntos com esses teus filhos compartilhar a tua palavra que é santa, justa e boa e com certeza não voltará vazia.
no nome de Cristo Jesus, usa-me a mim, usa-me a cada um desses teus filhos. O irmão Melvin, que vai te louvar com o coração alegre, com alegria, de poder estarmos juntos, reunidos no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, neste primeiro domingo, dia 6 de novembro de 2022, temos como tema Quando Deus ama seu povo. Então, uma afirmativa, não uma interrogação. E o nosso texto, com certeza um texto conhecido, de um livro não tão muito conhecido, mas o último livro do Antigo Testamento, que está no livro de Malaquias, capítulo 1, versículos 1 e 2. Malaqui, em japonês, se eu não me engano. O texto nos diz assim, diferentes versões, diferentes palavras, com certeza, né? Mas o conteúdo da palavra é o mesmo. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó. Então, este texto nos dá algumas informações importantes, porque, como nós sabemos, a palavra do Senhor não muda, ela é aplicável desde que nós conhecemos este mundo e em todos esses milênios, a palavra do Senhor tem permanecido constante e tem sido, com certeza, realizada junto ao povo do Senhor, não somente ao povo de Israel, mas ao povo de Deus. Vamos louvar ao Senhor com o nosso primeiro hino, o nosso hino da harpa cristã de número 340, Um Povo Forte. Hino 340 da harpa cristã, Um Povo Forte. 1, 2, 3. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ó, não sejas descuidado para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais.
Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém. Amém? Aleluia. E possamos sempre dizer que somos e fazemos parte deste povo destemido, povo de Cristo Jesus. E porque temos a Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, o nosso protetor, o nosso escudo, o nosso redentor, o nosso provedor. Segundo hino da nossa harpa, ainda não estou meio familiarizado, o hino de número 339. E Jesus ressuscitado. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. 339. Ok? 1, 2, 3. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Se comigo, meu amado, dai-me a graça e o saber para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só para ti viver. Meu Senhor, tu és meu guia. Dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só para ti viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, tu me deste a salvação. Para fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero só para ti viver. Quero, ó Deus, agradecer-te o teu grande e imenso amor, porque já concedeste o real Consolador para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só para ti viver. Para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero só para ti viver. Amém. Então, graças ao nosso Deus, que, mais uma vez, possamos louvá-lo com esta alegria de saber que necessitamos, quero, dá-me, é o que este hino fala. Ou seja, daquilo que o mundo não pode dar, mas o Senhor pode. Amém. Então, Ele é todo poderoso para nos transformar, como o hino que o irmão Melvin vai cantar. Prestem atenção, porque a letra é realmente muito oportuna, mas também muito importante. E é um louvor que exalta o nome do nosso Senhor e Salvador. O nosso terceiro hino, então, 432, consagrado ao Senhor. Com a nossa vida de consagração ao Senhor, que também é uma das exigências. Deus exige, Ele não pede nada. Não tem nenhum lugar da palavra de Deus que Deus pede. Ele exige, ordena. E é isso mesmo. Né? Então,
que a minha vida seja sempre consagrada ao Senhor. 1, 2, 3. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. A minha alma lava, Salvador, meu Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Amém. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Amém. Então, graças a Deus, que é mais uma certeza, não? De o Senhor não nos abandonar e estarmos sempre, ou seja, tua para sempre, sim. Se nós não nos desviarmos, não é? Nunca é da parte do Senhor, mas sempre da parte de cada um de nós que somos e devemos reconhecer que somos fracos e não é? Podemos nos desviar facilmente. Bom, neste dia, agradecemos ao Senhor e pedindo as vossas orações em favor do Anderson e da Keiko, que não estão conosco neste momento, porque eles tomaram a sua 4ª dose da vacina, trabalham numa empresa que requer uma fidelidade na agenda de vacinação. Então, eles foram vacinados hoje e aí cada pessoa, cada ser humano tem uma reação diferente. E eles, então, estão no momento com algum desconforto ou uma pequena febre ou algo semelhante e cansaço no corpo. E
agradeço, eles nos comunicaram, então agradeço as vossas orações em favor do Anderson e daqui. Também, graças a Deus que nenhum mal tem nos acontecido nesta semana e que o Senhor é Deus fiel. E no nome de Cristo Jesus, agradeço as vossas orações. Peço oração também em favor dos meus familiares que estão no Brasil, a irmã Sueli, que sempre está conosco, o seu esposo Arlindo, os demais primos, as minhas irmãs que estão ali na Vila Sônia, também junto com o Alessio, sua esposa, e ao seu filho Lucas, sua esposa Silvana e o seu filho Lucas. Que Deus abençoe e inclua nas vossas orações esses irmãos em Cristo. São tantos os pedidos, mas os demais irmãos também têm aqui a cada um dos seus pedidos. Então vamos iniciar com aqui as nossas irmãs que estão aqui do nosso lado. Simone Emura e Kaoru Emura. Amém. Amém. Nem merece. Amém. O Senhor sabe a necessidade. Grato. O Julinho tem algo? Sabe? Amém. Agradecido então. A irmã Simone pede oração em favor, agradece a Deus primeiramente, pede as vossas orações em favor dos nossos irmãos que estão ali no Brasil e também em favor das autoridades constituídas, porque o Senhor é que coloca reis, está escrito na palavra. É permissão dele e vontade do Senhor. Que a suprema vontade do nosso Deus seja feita. E não há governo, não há povo, não há nada que possa impedir a vontade do Senhor. É justa, santa e soberana. Irmã Luzinete e irmão Alexandre, beleza? Um pouquinho mais alto. Aí, agora. Um pouco. Pode falar. Hum. Ah, é, alguma coisa. Mas estamos ouvindo, por favor. Amém. Ah, muito grato. Então, apenas aqui para a gravação e os irmãos que ouvir. A irmã Luzinete agradece a Deus, pede oração a favor da nossa nação, dos dirigentes da nossa nação, da Igreja de Cristo Jesus, que está em Brasil. O Senhor com certeza sabe e conhece a cada um, mas o Senhor proverá melhor para os filhos que ali existem, que ali estão. Também a oração dos irmãos em favor dos irmãos da Luzinete, dos familiares da Luzinete, dos filhos da Luzinete, que estão com ela em Santa Catarina, e dos pais e os irmãos dela que estão.
Agora, os irmãos Nishimura Kyodai, onegaishimasu. あ、すみません。先週もちょっとお願いしたんですけども、うちの姉と姪っ子の、やっぱし、癌にかかってたんで、まだ完全に治癒してるわけじゃなくて、転移とかあるんで、その祈りをもう少しお祈りしてもらえればと思います。はい。以上です。ありがとうございます。Que estão enfrentando saúde, o irmão Nishimura por delas, uma vez que ele falou em japonês. E então, da sobrinha, mais que o senhor. ah, Tem algum pedido de oração, irmã Maria? Oração. Então, mesma oração, né? E pela oração dos nossos familiares, né? Que ainda não estão salvos. E meu sobrinho, nossos sobrinhos que estão no Japão também, né? Amém. Então, gostaria que fossem salvos. E pelo Brasil, né? Brasil que viaja no governo. Esperando oração em favor dos familiares dela, dos familiares. E existem familiares que ainda não conhecem essa palavra, mas que a palavra do Senhor é eficaz, ela não voltará vazia. Aqueles que lá estão, e esses familiares também que estão aqui no Japão, deles, delas, e que o Senhor com certeza também estará abençoando não só esta nação a qual estamos, mas também ali a nossa nação no Brasil. Irmão Melvin, por favor. Amém. Graça e paz, irmãos. Meu pedido ainda permanece o mesmo da semana passada. Graças a Deus, tive a oportunidade da empresa me proporcionar a visita em algumas casas. Estão pedindo realmente a direção de Deus, para que Deus esteja nesse negócio, ajudando a gente nessa escolha. Graças a Deus, toda a parte de documental dos processos da minha família está acontecendo e está desenvolvendo bem. Então, são semanas aí definitivas, com emissão de passagem e da embaixada. Então, eu tenho muito a agradecer, além, mais do que pedir, tenho também muito a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Então, em resumo, é isso. Com certeza, né? Agradece ao Senhor e por essa resolução das dificuldades e problemas que são do dia a dia. Que pode ocorrer na vida de cada um de nós, mas o Senhor tem dado a solução. Para a irmã Mieko, com o seu pedido de oração. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Então, tenho também só para agradecer a Deus por tudo. E queria que os irmãos orassem que domingo que vem vai ser a consagração das crianças, né, da escola dominical, né, para que muitas crianças venham, né, presentes. Hoje, por exemplo, os nossos netos não foram, não perguntei o porquê, mas Deus sabe, né? Só agradecer a Deus, né? E pelas orações que já foram pedidas acima, são as iguais, pelo Brasil, pela família. E gostaria também de acrescentar mais um agradecimento a Deus pela irmã Maria, né? Que ela, com toda dificuldade, hoje teve uma festa na região dela, ela pôs, ela pôs uma barraca lá, mas queira ou não queira, estava Deus tenha abençoado. caminhando. Graças a Deus. Então, orar em favor da nossa... continua, né, meu Deus do céu, a vida dela ainda. Isso. Então, em favor da irmã Maria, que não pode estar conosco devido ao seu comércio estar em funcionamento exatamente nesse horário, que para nós é domingo à tarde. E que o Senhor também, então, esteja abençoando o seu lar, a sua família, o seu esposo, a sua filha, seus negócios. Dificuldades têm enfrentado. E vamos orar ao Senhor. Após a oração, o irmão Melvin louva ao Senhor. Ó Deus justo e santo e bom, diante do teu trono estão todos esses pedidos desses teus filhos, os agradecimentos desses teus filhos,
o lar e a família de cada um desses que nesse momento estão conosco. O irmão Melvin, seu lar e sua família, sua esposa, sua filhinha querida, seus familiares ali em São Paulo, que o Senhor esteja abençoando grandemente, abundantemente. E o Senhor já tem, segundo o testemunho dele, já tem colocado a tua mão forte e braço estendido para abençoar os passos desses processos que estão sendo e que estão em andamento para a vinda da esposa e aqui para a ida do nosso irmão buscar a sua esposa e sua filha. Nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, meu Deus, porque também esse teu filho tem sido vaso de honra em tuas mãos neste lugar. A irmã Maria, ao seu lar, ao seu esposo, que o teu Espírito Santo trabalhe naquele coração endurecido. A sua filha também, Senhor, que necessita da salvação, da cura, da libertação, dos laços do inimigo, Pai. O Senhor tem poder e nós cremos e nós confiamos na tua providência. A irmã Maria, juntamente com o seu esposo, o irmão Nishimura também, a minha cunhada, que o Senhor esteja ali abençoando aquele lar, especialmente, Senhor, meu Deus, os familiares do nosso irmão Nishimura, a sua irmã, a sua prima, os seus familiares, ao seu irmão, essas pessoas que ainda não conhecem o teu evangelho, que possam se converter, Senhor, em tempo aceitável e receber a salvação por Cristo Jesus, a cura e a libertação também poderão estar acompanhando essas vidas. Eu creio e nós cremos. Também, assim como os familiares da irmã Maria, que estão nesse país, os familiares da irmã Mieko, que são irmãs, que o Senhor esteja abençoando, levando a tua mensagem, se convertendo dos maus caminhos, se convertendo a Cristo Jesus, e não à religião, mas a Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé, da nossa vida, da nossa razão de viver, em nome de Cristo Jesus, também pelos familiares da irmã Mieko e da irmã Maria, que lá estão no Brasil, que o Senhor esteja abençoando. Aos meus familiares que lá estão, que o Senhor também guarde, proteja e livre a cada um daqueles teus filhos, assim como o nosso querido irmão Alessio, sua esposa Silvana, seu filho Lucas e demais familiares que estão ali em São Paulo. A irmã Luzinete, em nome de Cristo Jesus, Pai, continua abençoando esta tua filha, juntamente com seu esposo Alexandre, seus filhos, e aos demais familiares que estão ali em São Paulo. Tem sido vaso de honra, tem trabalhado pela proclamação do teu evangelho. E o Senhor, com certeza, está e estará sempre restaurando, renovando e, com certeza, dando a solução de cada dificuldade e cada problema que esses irmãos também têm enfrentado. No nome de Cristo Jesus, eu te agradeço por ter junto conosco esta família, assim como Júlio Kaoru Emura, sua esposa Simone, a sua filhinha Sofia e ao seu filhinho Noah. Também aos irmãos que estão ali junto com o pastor Kusu, a igreja a qual esses irmãos congregam ali ao sul do Japão, que o Senhor também continua abençoando esta congregação. Por todos esses pedidos feitos também pela irmã Mieko, que o Senhor esteja com certeza atendendo a cada um. Te agradecemos pelo lar, pela família, te agradecemos, te bendizemos pelo local de trabalho de cada um desses, pela proteção, o cuidado e o livramento de nos levar e nos trazer, porque os dias são difíceis, os dias são perigosos, mas o Senhor é Deus fiel. O Senhor coloca a tua mão forte sobre cada um dessas famílias para abençoar, pois todo o bem vem de tuas mãos. Nenhum mal vem das mãos do nosso Deus, que ama ao teu povo. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te pedimos a tua presença santa abençoando esta reunião, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão Melvin, por gentileza, então, vamos aqui a louvar o Senhor. Aleluia. Amém. Nossa salvação não está nas mãos de homens. Nós confiamos num Deus que é fiel e justo, um Deus tão doce e amável, que apesar da nossa situação e problema nos ama. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse amor é maravilhoso, Pai. Maior do que aquilo que podemos pedir ou pensar ou expressar. Obrigado, Senhor. Inimigo eu fui, mas tudo lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Das luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Oh, Aleluia. Amém, Glória a Deus. Então, aleluia. aleluia. Amém, Glória a Deus. aleluias. Então, esse amor, Graças a Deus. esse amor é inexplicável porque é um amor a qual o mundo não tem e a qual o mundo não pode dar. Então, ele é imensurável. Não podemos medi-lo. Este é o verdadeiro amor de Deus. E Deus sempre e sempre amou ao seu povo e em nenhuma circunstância ele deixou de amar o seu povo. Mas pela rebeldia do povo de Deus, que continua até hoje, então ele de vez em quando aplica um corretivo, como eu digo, né? E que muitas vezes, ou em todas as vezes, aqueles que participam desse corretivo não gostam. Mas Paulo já disse que a correção, na hora ninguém gosta, mas depois eles vão ver que a correção era o que melhor tinha para ser feito, porque o Senhor sempre faz o melhor. Então,
O livro do profeta Malaquias apresenta com certeza um severo aviso do Senhor para o seu povo. Não que era somente para o povo de Israel. Era para o povo de Israel, mas se nós somos povos, se nós fazemos parte e somos povo de Deus, então é para nós. A palavra do Senhor é para nós. Então, é uma palavra dirigida ao povo de Israel, explicitamente povo de Israel, e não para os ímpios. Não são para todos, não é uma palavra genérica para todos, e sim para um grupo de pessoas que fazem e compõem o corpo de Cristo. Então, esse livro, com certeza, é baseado em uma série de perguntas e respostas. Então, pergunta e responde, acusações e defesas. Então, sempre o Senhor agindo desta forma. E ele sempre faz desta forma, não é somente nesse livro. Então, as perguntas são feitas pelo Senhor e dirigidas ao seu povo. E vamos observar, não somente nos versículos 1 e 2, mas quase na sua totalidade do livro de Malaquias, o Senhor faz então a pergunta e Israel responde, todas elas com desculpas. Então, é da natureza humana. Não adianta querer lutar contra. Isso faz parte da natureza humana. Não é lutar contra, mas sim pedir a presença e ajuda do Espírito Santo. Para, quando tiver que se defender, quando tiver que responder alguma pergunta, responda com sinceridade, ainda que tenhamos que pagar o preço. Então, a pergunta sobre o amor incondicional do Senhor pelo seu povo. E a resposta vem na forma de um questionamento. Então, eles falam, Deus amou mais a Jacó. Ou seja, eram irmãos? Sim. Mas por que Deus amou mais a Jacó? É o que está escrito. O que eles responderam com um questionamento. Então, Deus amou mais a Jacó. Não está dizendo que ele não amou Esaú. Nem odiou, nem rechaçou, nem... ele amou mais. Não porque ele tinha virtudes. Ele também tinha defeitos, como todo ser humano. Ele também, apesar das virtudes, fazia algo que não agradava a Deus. Não por ter méritos. Não havia méritos em Jacó. Só o nome dele já diz, né? E também não por ter, não pela algo que seja dele, mas pela abundante graça do Senhor. Foi isso que agradou ao Senhor. Mas antes, tudo que ele teve, da forma como Jacó agradou a Deus, veio pela abundante graça do Senhor sobre ele. Então, nós devemos sempre reconhecer o amor imerecido de Deus para conosco. Esse amor não é merecido. Aquele irmão é mais santo do que eu e ele merece mais. Não tem isso porque a base não vamos dizer assim, da distribuição do amor de Deus não está no merecimento. Graças a Deus, porque senão eu não ia receber nada do Senhor. No entanto, eu recebo muito. No versículo 6, que não é o versículo nenhum nem 2, é claro, a segunda questão, a questão da honra devida a Deus. Então, a primeira questão, eles estavam questionando o amor de Deus. A segunda era a honra devida a Deus. O povo chamava Deus de Senhor e Pai. Continuamos fazendo a mesma coisa. Mas, atualmente, muitos, não são todos, como existe sempre o remanescente, isso era somente feito da boca para fora. É o que hoje se utiliza muito, frases de efeito, que a gente chama frase de efeito. Aquele irmão é mais santo que eu. Não posso nem desamarrar a correia do sapato dele. É só frase de efeito, é só da boca para fora. Não estou dizendo que todos são assim, não. Muito pelo contrário. Né? Mas faziam isso, chamamos a Deus de Pai, Deus de Senhor, mas sem o real significado no coração. Claro que temos que vigiar e tomar cuidado para que isso não ocorra com nenhum de nós. A maneira de viver do povo de Israel naquele tempo
né, não condizia com a fé que eles professavam. Então, eles, de boca, também no tempo de Jesus, bem depois, não? De Malaquias. Eles professavam, mas, na prática, Jesus condenou eles pela prática deles, os fariseus. Então, a maneira de viver do povo de Israel, em muitas situações, não condizia com a fé que eles professavam ter em Deus. Havia uma grande diferença entre aquilo que eles falavam e aquilo que eles faziam. Existe muita semelhança no que ocorre hoje com a igreja cristã. Como eu disse, não tem nome nenhum aqui, porque eu não conheço ninguém, nem a mim mesmo eu conheço. Esta é a palavra de Deus que nos diz assim. Então, devemos falar e agir da forma que nós falamos, devemos agir. Não? Devemos, mas muitas vezes não fazemos. Então, eles criam no Senhor, mas não obedeciam aos seus mandamentos. Não obedeciam em seus atos. Aquilo que eles faziam não estava em concordância com aquilo que eles professavam crer. Eles não honravam a Deus com a sua conduta, porque desprezavam as coisas de Deus. Então, aquele que se diz cristão que honra a Deus, não vai em determinados locais, porque esses locais não honram a Deus. Não é para a honra e glória do Senhor. Quer façais, quer comais, quer bebeis, quer fazer qualquer outra coisa, já incluiu tudo. Fazei para a honra e glória do Senhor. No versículo 7, a questão do culto ao nosso Deus. Então, como era o culto? No tempo de Jesus, nós sabemos o que ele fez com o povo que estava no pátio do templo. Nós já vimos. Então, não tinha mudado nada. Hoje também existe. No meu tempo, não é que é no meu tempo, porque eu não sou de tempo nenhum, mas, algum tempo atrás, na igreja que eu congregava, o pastor falava, depois a irmã Luzinete aqui, que está nos ouvindo, talvez lembre. Os irmãos, se eu estiver mentindo, ela me avisa. Então, o irmão falava para os irmãos, olha, terminou o louvor, não é para todo mundo ir lá para fora, não. Porque a igreja ficava vazia depois do louvor, praticamente. Então, a questão do culto ao nosso Deus é desde que o pastor fala, paz do Senhor, irmão, vamos iniciar até quando ele fala amém, tem que ficar lá dentro do templo, né? Então, o povo de Israel havia profanado, né? Em desobediência a Deus, eles ofereciam animais imperfeitos, não é somente no tempo de Jesus, não, já antes. Animais com defeito, não é? Ou seja, no livro de Levíticos, capítulo 1, versículo 3, está dizendo quais são as condições para os animais que eram oferecidos ao Senhor. E continua a mesma coisa. Hoje não oferecemos animais, mas temos outras formas de oferecer algo para Deus. Então eles colocavam sobre o altar de Deus, não é sobre uma fogueira na esquina ou na rua, é sobre o altar de Deus, tudo o que eles tinham de pior. Então, Deus falou através de Malaquias e deu-lhe um puxão de orelha. Então, eles entregavam o que era imprestável e aquilo que era imundo. Ou seja, era para dar os melhores animais, sem mancha, sem nada, sem defeito, ao Senhor, colocar no altar do Senhor para ser imolado. Ou seja, o melhor da colheita. Então, eles começaram a dar o que era de pior, o imprestável. E eles honravam mais o governo humano do que o governo de Deus. Ou seja, eu creio que não mudou muito a situação desse tempo de Malaquias e dos dias de hoje, em relação a obedecer, honrar mais o governo humano do que o governo de Deus. De maneira nenhuma. O governo humano passou tenho que obedecer o governo humano? Sim, mas passou, foi de confronto, foi de encontro ao governo de Deus, vai me desculpar, mas eu tenho que desobedecer o governo humano. A nossa regra de fé e conduta é a palavra do Senhor. Senão, não sou digno de ser chamado cristão se eu ficar
obedecendo a homens, desde que eles venham de confronto à palavra de Deus. Se não vier de confronto, eu tenho que obedecer às regras do meu local de trabalho, como eu sempre falo, as regras de trânsito deste país, que muitas vezes eu não obedeço. Tá? Então, eles davam, então, aquilo que era a sobra, o resto daquilo que eles possuíam, e quando davam, então, também davam aquilo de menor valor, o que não era para fazer, era para ser aquilo que ele tinha de melhor. E como eles iam expiar o preço dos seus pecados com algo que eles mesmos já estavam vendo que não era o que eles tinham de melhor. O nosso culto a Deus deve ser sempre firmado nas regras da palavra de Deus, e não segundo pensamentos e regras dos homens. Mas porque isso, porque aquilo, ou é desse jeito ou é daquele jeito. Se não estiver seguindo a regra do Senhor, se não estiver firmado e seguindo as regras da palavra de Deus, está fora. Vai me perdoar, mas está fora. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 17, ele diz: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Então, falando que o que era ruim ficou bom. Então, aqui o povo de Deus, com as suas declarações, neste versículo, mancha o caráter de Deus, pensando e afirmando que Deus tolera o pecado. Porque ele falava que o pecador ainda fica impune. Deus também privilegiava aquele que praticava o mal. Claro, nós temos visto até hoje, tem pessoas que não conhecem a Deus, que são ateus, são contra a palavra de Deus e prospera. Mas não é por causa disso que ele é contra Deus que ele prospera, por outras razões. Não, Deus não vai impedir que ele prospere. Não é desta forma. E também não vai fazer com que o irmão que está em Cristo, que está firmado numa boa igreja, venha a prosperar se ele ficar tomando água de coco na rede. Tem que também mexer a mãozinha, como digo eu. Tem que fazer algo. Não é assim. Deus não vai fazer nada por mim daquilo que eu tenho que fazer e que é minha obrigação. Então, essas pessoas falavam que o ímpio muitas vezes florescia, assim como no livro dos Salmos está escrito: olhei para os ímpios e pensei que os ímpios também estavam nessa situação. Ou seja, estavam protegidos e estavam sempre sendo abençoados por Deus. Mas que também eles afirmavam que também o Senhor privilegiava aquele que pratica o mal. Pratica o mal, mas não é desta forma que o Senhor praticou o mal, o Senhor vai cortar a cabeça dele. Não, ele não quer que ninguém se perca. Por causa da misericórdia dele é que cheguei até aqui, que nós chegamos até aqui. Então o povo põe em dúvida o caráter santo e justo de Deus. Ele é justo, ele é correto, ele é perfeito no seu julgamento. O povo sempre esteve enganado quando procurou aplicar os seus conhecimentos para que a palavra de Deus viesse a perder o seu efeito. Jamais. Não é desta forma. O Senhor tem sempre o melhor para o seu povo. Amém. No capítulo 3 e versículo 7 de Malaquias, nós temos: desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Está quase igual, né? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Ou seja, está tudo bem, para que eu vou pedir perdão para Deus, para quê? O que eu fiz que eu tenho que pedir perdão para Ele? Então, o pior é pecar e fingir que não está pecando. Eu tenho pecado do quê? Eu preciso buscar a Deus para quê? Aqui nesse país, se você buscar a Deus, é sinal de fraqueza para eles. Você busca a Deus? Sai fora. Então, demonstra fraqueza, porque a criança é ensinada para ser independente desde que nasce. Então, não. É pecar e fingir que não está pecando.
O povo de Israel estava longe de Deus e não estava percebendo. Por quê? Porque devido à sua assimilação e à sua acomodação com aquilo que é pecado. Também não mudou nada. Tem muita gente, é só um pouquinho daqui, é só um pouquinho de lá, e deixa assim, está todo mundo fazendo, homem com homem, mulher com mulher. Então, né, cuidado com aquilo, né, que nós vamos assimilando e depois nos acomodamos, porque essa é uma característica. O homem se acomoda até com a doença, se acomoda com a dor, se acomoda com tudo. Com maus governantes, desculpa, meu assunto aqui. Como nos dias de hoje, o povo estava desobedecendo e afrontando a soberania de Deus. E ainda perguntavam por que deveriam voltar-se para Deus. Está afrontando Deus e pergunta em que eu tenho que voltar para Deus? Voltar-se para Deus por quê? O que eu fiz de errado? Então o povo era repreendido por Deus e ainda assim não se arrependiam dos seus maus caminhos. Então, de vez em quando, ele colocava uma outra nação, que não era a flor que se cheire, para o quê? Para dar um corretivo em cima do povo de Deus, para que esse povo se arrependesse, caísse na real e voltasse aos pés do Senhor. Então, a história se repete, parece que a história está se repetindo. Ao serem convidados para se arrepender, ou para arrepender-se e voltar-se para Deus, eles não viam nenhuma necessidade de fazer isso. Se você falar para muitas pessoas, não tem necessidade. Obrigado, eu não preciso da sua religião, eu também não preciso do seu Jesus. Ainda existe gente falando isso. Eu preciso de Jesus, como nós cantamos. Eu preciso de Jesus e nós precisamos de Jesus. Não tenho nada contra, desculpa, agora é que me veio na cabeça. O irmão Nishimura é japonês, está escutando ali, eu obedeço à cultura, eu respeito a cultura dele, com certeza, né? Tenho meu respeito com relação a ele, não tem nada contra ele, muito pelo contrário. Então, ao serem convidados para se arrepender, eles falaram que não querem. Então, faziam aquilo que Deus não queria e deixavam de fazer aquilo que Deus exigia. Então, 2 pecados ao mesmo tempo. E, ainda em Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Então, de que aproveita ser crente, ir na igreja? Eu vou fazer outra coisa, eu vou ficar perdendo meu tempo, ir na igreja todo domingo, ou de segunda, terça, quinta, ou qualquer horário. O culto das irmãs, o culto de... Não. É inútil. O povo afirmava que servir a Deus era inútil, e continua muitos ainda fazendo a mesma coisa. Que não tinham nenhum proveito em obedecer ao Senhor ou se humilhar perante Ele, que está no versículo 15. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Olha só, era bem-aventurado, era soberbo e ainda cada vez mais enriquecendo. Também os que cometem impiedades são edificados. Olha só. Sim, eles tentam a Deus e escapam. É o que eles falavam. Então, atentavam a Deus e ficavam impunes. Não sofria nada. E o povo de Deus tomando solapada. Aí eles, claro, ficavam questionando a Deus. E Deus sabia, claro, tudo ele sabe. Então, aqui, o povo falava que os ímpios e os soberbos eram felizes e prosperavam, nesse versículo 15. E os ímpios também tentavam a Deus e escapavam ilesos. Continuavam como se nada tinha acontecido. Continua hoje? Continua. Você já deve ter visto alguém que é desta forma. E ele prospera. E parece que ele está escapando ileso, não está acontecendo nada com ele, não dói nada no corpo, não tem problema nenhum, não morre ninguém na família, nem de corona, nem de nada. Mas nós sabemos que, como o Senhor está sempre presente com o seu povo, é o que nós temos no capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Esse é que nos interessa. Então, aqueles que temerem ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele, para que os que temerem ao Senhor
e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Maravilha que nós podemos ser chamados filhos de Deus e pertencer a Deus. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis. Os dias mal vêm? Vem para todo mundo? Vem para cristão, não cristão, ímpio, não ímpio, mais cristão, menos cristão, mais fervoroso, menos fervoroso. Vem para todo mundo. Mas naquele dia eles serão para mim joias. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então, esta é a condição. Serve a Deus, será poupado. Não serve a Deus, gosta de metade da igreja e metade do mundo, já ficou difícil de ser poupado. Mas o Senhor poupará. As dificuldades estão vindo em todas as partes do mundo. Uns países mais, outros menos. Mas o Senhor é aquele que poupa o seu filho quando as dificuldades vêm. Então, voltareis e vereis a diferença. Eu ainda estou lendo o versículo ainda. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Ah, agora sim. Então, vamos ver agora o que vai acontecer entre o ímpio que prosperou e o justo que passou fome, que passou sede, que passou dificuldade. Vamos ver. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, como nos dias atuais, no meio de um povo rebelde, que está aí, por aí, fazendo tantas e tantas barbaridades, um remanescente, que nós vimos, que temia o Senhor e sabiam que existe uma grande diferença entre o justo e o perverso. Então, vamos saber que sempre haverá uma diferença entre o justo e o perverso diante de Deus. Aos meus olhos pode parecer tudo igual. O justo prospera, o perverso prospera. Ah, tá igual. O justo tem dificuldade, o perverso de vez em quando. Mas isso é aos meus olhos. Então, o Senhor sabe que sempre, já no tempo de Israel, que nós lemos atrás, havia um remanescente que temia o Senhor e sabia que existe uma grande diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, Deus continuou o mesmo, confrontando e repreendendo a todos a quem ama. É um outro versículo que diz, eu repreendo a todos a quem amo. E se você está sem repreensão, se este povo está sem repreensão, é porque está fora do amor de Deus. Então, toda a sua igreja, todo o seu povo, sempre existe algo para nos arrependermos. Tem algo para me arrepender, individualmente. E tem algo para o nosso país, o nosso povo que está no meu querido Brasil se arrepender. Sempre existe alguma coisa. Então devemos nos arrepender diante de Deus, buscar Ele. E com certeza, sempre é tempo de voltar-se para Deus. Não tem um tempo que está fora. Temos que voltar-se para Deus. Temos que buscar a Deus. O Senhor sabe o que se passa no nosso país. Já em muitos anos atrás passamos por muitas dificuldades, alguns não chegaram a vivenciar esse tempo. Nos anos 60, passei por muitas dificuldades nesta época, nos anos 70 também, em que eu era universitário, e universitário sempre foi perseguido pelo governo nessa época, e posso até contar muitos fatos que passaram. Mas, graças a Deus, a nossa nação permaneceu. Por quê? Porque eu creio que a nossa nação tem sempre um remanescente que ora a Deus, que busca a Deus, confia a Deus. E espero que todos nós, todos esses que nos veem, que nos assistem, podem estar continuar confiantes na providência do nosso Deus. Amém. Deus vai dar a vitória a este povo maravilhoso, da qual nós pertencemos, no nome de Cristo Jesus. Não se esquecendo, mais uma vez, que todos possam, então, estar conosco no próximo domingo, querendo Deus, com a Santa Ceia do Senhor. Irmã Mico, por gentileza. Então, próxima ceia, Santa Ceia do Senhor, próximo domingo. A irmã Mico sempre me lembra, porque eu, muitas vezes, acabo me desviando aqui do meu conteúdo.
E agradeço mais uma vez a presença de cada um. Estou passando alguns minutos, mas que Deus abençoe. Depois, então, que eu encerrar, se houver alguma necessidade de algum irmão, alguém, então, comentar, por gentileza, fique à vontade. Vamos orar para encerrar. Ó Altíssimo e soberano Deus, o teu amor incondicional foi contado e cantado aqui nesta noite. No nome de Cristo Jesus. Nós cremos e confiamos, Pai, que o Senhor ama o seu povo. E o Senhor é aquele que aplica um corretivo, a correção, para que não nos desviemos totalmente dos teus santos e preciosos caminhos. Continua abençoando a cada um desses lares, a cada um dessas famílias, em mais essa semana de decisões importantes no nosso país e em todas as partes do mundo. Continua a estar com cada um de nós, individualmente, no nosso local de trabalho, no nosso ir e voltar, nos nossos relacionamentos no lar, na família. Aquele que necessita de cura, o Senhor tem poder para curar. Aquele que necessita da salvação, a salvação está em Cristo Jesus, oferecida graciosamente no nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, te louvaremos, te bendiremos e te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus o abençoe e guarde. Espero que essa palavra possa ser edificante para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Muito grato.